Olá, eu sou Arthur Navarro, é um prazer ser convidado da semana do programa Curta Vídeo da TVE. Estamos aqui hoje no Café Hall Cicobi para fazer essa entrevista aqui e agradeço o espaço. Então, tudo começa para mim, eu acho que academicamente falando, né, uma formação, uma graduação no curso de Comunicação Social, na FAESA, aqui em Vitória, Espírito Santo, onde eu comecei a ter um contato, eu acho, mais com técnicas, né, tanto de escrita e abordagens também tecnológicas, né, da comunicação em geral, né, com equipamentos tipo fotografia. Na época ainda a gente revelava o filme, né, no laboratório, e câmeras e estúdio de rádio, então tudo isso acho que foi um grande começo para eu entender como funciona, né, vamos dizer, as mídias, né. Eu sempre gostei de instrumentos musicais, né, de violão, guitarra, baixo, né, participei de grupos musicais aqui em Vitória e ao longo do tempo eu fui me entendendo profissionalmente como uma pessoa que atua na arte para a arte, né, seja como artista, seja como bastidor também, né. Me identifiquei cada vez mais na produção musical, né, no trabalho autoral musical também. E quando eu falo produção musical, eu quero dizer estar produzindo a música e artes de outros compositores também, né. E também produzindo a minha como compositor também. Pouco a pouco eu fui achando muito interessante a parte de cinema também. Primeiramente como produtor assim, de trilhas sonoras, né, para filmes, que eu realizo há algum tempo aqui. E também na área técnica também, de edição de som, de efeitos sonoros e mixagem, tudo que envolve o som de uma obra, né. E sempre senti a necessidade de estar me especializando nessa área, porque eu já trabalhava nessa área há tanto tempo, né, com resultados interessantes e fazendo, né, obras que tiveram um certo alcance, assim, né, midiático, que aquela coisa, né, a certo momento da vida a gente pensa assim, pô, quero dar um próximo passo, né, quero me especializar, quero estudar mais a fundo essa técnica, né, essa arte. E já tinha essa vontade e já vinha fomentando isso há muitos anos, que era de fazer um curso mais relacionado mesmo à arte, à parte artística e técnica de som, né? Então, em 2017, eu me mudei para Londres, na Inglaterra, e fiquei quase 2 anos lá, me especializei em engenharia de som e produção musical, né? E com isso, retornei para cá como quem vai em outro planeta e pega um conhecimento e volta para o planeta natal, que no caso é o planeta Vitória, esse planeta maravilhoso que eu adoro aqui. Continuando a caminhada, né? Tanto produzindo também arte com outros realizadores e também produzindo a minha própria arte, né? Como músico. Eu sempre gostei muito de escrever, eu sou formado em jornalismo, então no mínimo você deve gostar de ler muito e escrever para seguir esse caminho. Comecei a me enveredar por esse caminho da escrita de roteiro e achei bem interessante, assim, poder botar uma ideia, né, lúdica e seja com um pano de fundo também de histórias reais, mas inserindo ali a ficção, né, e dar vazão a uma visão através da imagem, né, que nesse caso eu acabei realizando 2, eu diria, videoclipes / curta-metragens, porque esses 2 filmes, né, em animação que eu escrevi e dirigi, eles contam uma história, eles não têm uma linguagem de videoclipe, que geralmente é uma linguagem mais, vamos dizer, não tem muito início, meio e fim, não tem muito, é uma história. A linguagem de videoclipe é diferente da linguagem de curta-metragem, né? E para esses filmes musicais, diria, eu segui a linguagem de curta-metragem contando histórias, né? Então, foi, eu acredito que os últimos passos dessa caminhada, né, artística assim que eu dei, que foi no ano passado, em 2022,
Ah, e teve um álbum também musical, que eu sou compositor, né? Então eu lancei um álbum musical também no final de 2022. Pô, eu tô muito feliz agora de estar realizando também um trabalho com a diretora Joane Vailan, aqui de Vitória, né? O filme, o curta-metragem Deus é Menino, tá muito lindo, assim. E eu tô fazendo Fiz, né? A gente tá nas etapas finais de pós-produção. Que eu me lembro, a primeira produção audiovisual cinematográfica que eu participei aqui foi no filme Milagre, da diretora Luísa Lubiana. Diretora maravilhosa, assim, né, do cinema fantástico, né, daqui do Espírito Santo, que tem também seus laços de projeção aí em nível nacional, até internacional, assim. Eu fiz, junto do Coletivo Expurgação, algumas músicas, a trilha sonora, né, desse curta-metragem. Chegamos a trabalhar também num longa-metragem chamado Punhal, que ela também escreveu e dirigiu, realizando a trilha sonora, mas aí já diria assim, numa atuação solo, né? Punhal foi uma primeira, eu diria, grande produção que eu participei, né? Que é um longa-metragem da Luísa, com 1h40, assim, e ele é muito musical, assim, é muito musical. Acho interessante mencionar a participação também que eu tive como editor de som e editor de efeitos especiais de filmes do Rodrigo Aragão. É um diretor também do cinema fantástico, né, aqui do Espírito Santo, do terror, né, barra horror também. Sem palavras, assim, maravilhoso demais. E foi um grande prazer estar trabalhando com ele, com a equipe, né, da Fábulas Negras também. Com isso, eu acho interessante falar da produção também de webséries que eu tive também o prazer de participar aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo, que foram produzidas em 2021. Foi a série infantil chamada Ei Yara, do diretor André Loureiro. Ô Sol, tô achando que você vai ter um probleminha esse final de semana. Porque o coleguinha da Yara jogou a boneca dela na praia. Ela foi lá procurar, mas não encontrou, não. Sério, mãe? Sério. É aquela boneca que você fez pra ela? Foi, eu fiz a boneca, coloquei na mãozinha dela, ela foi pra praia e o coleguinha jogou fora. Eu não sabia. Senhor Mar, você pode cuidar da minha boneca, por favor? É que eu ainda não ensinei ela a nadar. E foi assim que aconteceu. Eu perdi a boneca, o mar achou e me devolveu. Ela é demais. Ai, vocês duas são demais, viu? E a websérie documentário Ser Mulher, das diretoras Maíra Tristão e Mirella Morgante. Tenho um prazer enorme de fazer panela de barro e é nisso que eu vou continuar. Minha profissão é ser paneleira e com muito amor. São produções, quando a gente vê, né, o formato muda, porque às vezes o computador, a tela é menor, está no telefone, diferente da televisão e do cinema. O empenho e o trabalho por trás para fazer realizar é o mesmo de uma obra cinematográfica, né, dos mesmos profissionais, os mesmos elos, né, que unem essa grande, diria assim, corda, né, do audiovisual são as mesmas. A primeira obra audiovisual que eu realizei, ela tem o título de Marcha, Mastro e Fé. Foi viabilizada por um edital público da Prefeitura Municipal de Vitória, da Lei Aldir Blanc. Nessa obra, ela tem como inspiração a letra da música, que é pano de fundo para a história. Que eu até digo assim, isso é um videoclipe,
Mas, na verdade, é um curta-metragem. Quando você assiste, você entende por quê. Por quê? Porque tem uma história ali, tem um fio condutor, né? Tem uma história real, no fundo, que é a história do Congo capixaba. Muitas vezes até as pessoas próprias daqui do território nosso capixaba não conhecem a história, mas existe uma história. Parte das pessoas, né, que foram no século 17, 18, que foram sequestrados na África e trazidos como escravos para o Brasil, eles tinham lá a cultura de musical também, de cânticos e percussividade, que foi trazido com eles, né? Assim como as religiões também. É uma expressão, né, muito genuína, muito típica daqui do estado, né? Muito original daqui. E essas pessoas que estavam a caminho daqui, houve um acidente, né, marítimo no navio em que eles estavam, e muitos deles sobreviveram, né, a essa tempestade e conseguiram se salvar chegando à costa do estado do Espírito Santo. Então é por isso até que tem, né, 2 vezes ao ano tem as festas, né, de norte a sul, tem da fincada do mastro, né, e a retirada do mastro. Então justamente simbolizando o mastro desse navio, né, dessa história. Nesse álbum que eu produzi, que chama Fusão Ancestral, ele foi composto entre eu, o Kirampal Singh, que é um maestro de música clássica indiana, que mora em Londres, e o Diego Valadares, que é um percussionista que reside na Barra do Jucu. Vem na cultura do Congo também desde criança, ele participando do Tambores de Jacarenema, lá na Barra do Jucu, e ele já participou daquela banda casaca também, que todo mundo conhece e gosta. E nós 3 fizemos um álbum musical à distância durante a pandemia, em 2021, onde unindo a cultura do Congo com a música brasileira e rock da minha parte e a música indiana. E essa música, Marcha, Mastro e Fé, vem dessa fusão. Enfim, ficar falando, vocês podem assistir, que vocês vão entender direitinho o que eu estou dizendo. Espero que vocês gostem. A fúria dos ventos dispersa
Então, pessoal, esse foi, né, o filme Marcha, Mastro e Fé. Vocês viram uma animação, uma técnica 2D de desenho, e feita pela Luiz Quintanilha, que foi o diretor artístico, ilustrador, animador dessa obra, junto aí do Gustavo Sena, que é o produtor de efeitos especiais, e do editor e montagem Diego Navarro, que também participou dessa obra. Tem uma outra produção também audiovisual, agora é uma animação do formato 3D, que também foi produzido por essa mesma equipe, que chama Vimana Voyage. Assistam aí e depois eu falo um pouquinho sobre as filosofias, né, por trás dessa obra. E espero que gostem também.
Então, gente, vocês assistiram agora, foi o Vimana Voyage. E, como vocês podem ver, tem aí uma pegada que une, né, culturas antigas com algo mais de ficção, né, algo mais espacial. Agradecer aí o convite da TV Educativa para estar aqui falando sobre minhas experiências profissionais, né, com diversos realizadores do cinema capixaba e também as minhas produções também como realizador e roteirista. É um grande prazer, de fato, estar aqui e um grande prazer também saber que existe essa janela para um conhecimento, né, audiovisual e artístico e cultural na nossa cidade, no nosso estado, né? Obrigado mais uma vez, gente, todo mundo. E até já. Se vê por aí.